Olá, eu sou Marisa Saldanha, aluna da MBA em Gestão Empresarial, turma G9 de Lages, Santa Catarina. O meu trabalho é falar sobre um livro chamado Os Axiomas de Zurique. Este livro foi um livro escrito por um filho de um banqueiro suíço. O que são os axiomas? Primeiro vamos entender o que são axiomas. Axiomas são verdades não comprovadas, mas são óbvias. Em termos de investimento, essas verdades fazem a diferença entre você apostar e ganhar. Os axiomas de Zurique foram criados por alguns banqueiros suíços, que depois da Segunda Grande Guerra Mundial especularam na bolsa de valores, investimento, obras de arte e ganharam. Quando o escritor desse livro, filho de um dos banqueiros, perguntou: mas como se especula no mercado financeiro? O pai não soube explicar claramente. Foi aí que surgiu a necessidade deste pai de compilar quais são as regras do jogo do mercado financeiro. Então, se você tem vontade de entrar no mercado financeiro, vontade de especular, vontade de ficar rico, leia os axiomas de Zurique. Siga essas 12 regras, são 12 axiomas maiores e 16 menores, e talvez você ganhe. Agora vamos falar deles de um modo geral, porque um axioma completa o outro. Os axiomas menores completam os axiomas maiores. Então eu resolvi não falar um por um dos axiomas, e sim tentar entender a filosofia do livro. Bom, primeira coisa, se você quer ser um investidor, aceite que investir dinheiro envolve risco. O risco é inerente a esta atividade e muitas outras, só que você não percebe. Esqueça a questão da segurança absoluta. Não existe segurança absoluta. Quanto menos você arrisca, menos você ganha. O risco é inerente a esta atividade. O que você não sabe e que você pode descobrir é que correr riscos às vezes é prazeroso. Você se sente vivo. Correr risco significa estar vivo. Não queremos dizer correr riscos de forma absurda, de forma desordenada. Não, correr alguns riscos calculados fazem você se sentir melhor. Ao correr esses riscos, naturalmente você vai ter preocupações, naturalmente você vai acertar, naturalmente você vai errar. Mas essa é a regra do jogo. O importante é você acertar mais que errar. Assim você terá sucesso no mercado de investimento. Então, o risco é um fato. Aceite e saiba administrá-lo. Essa é uma das primeiras regras da filosofia dos axiomas de Zurique. A outra regra dos axiomas de Zurique é: saiba quanto você quer ganhar. Entre num negócio especulativo sabendo quanto você quer ganhar. E quando você atingir este patamar, saia fora do negócio. Assim, simples assim. Eu entrei no investimento, quero ganhar tanto, a hora que eu atingir aquele patamar, eu saio desse investimento. Assim, você minimiza muito os riscos de perder. Porque sempre que você acha que você pode ganhar mais e mais e mais e mais, você está contrariando uma regra clara do jogo. Nunca se ganha sempre. Às vezes se ganha, às vezes se perde. E quando você está achando que pode ganhar sempre mais, sempre mais, sempre mais, é muito provável que essas ações ou esse investimento venha a cair, porque é um ciclo. As ações às vezes estão em alta, às vezes estão em baixa. Então, organize o seu quanto você quer ganhar. A hora que você atingiu este patamar, saia do negócio com seu lucro no bolso, observe de longe o mercado e volte a investir ou no mesmo papel ou em outro papel ou faça outro investimento. Não importa de onde vem o dinheiro, importa o seu propósito de ganhar o dinheiro. Isto diz outro axioma: não marque toca investindo num papel apenas porque você acha que ele deve alguma coisa para você ou que você tem um palpite que você vai ganhar. Não faça isso. Invista onde você acha que tem probabilidade, através de estudos, de ganhar dinheiro. Não importa de onde o dinheiro vem. Se vem do mercado de ações, se vem do mercado de imóveis, se vem no mercado de artes. O importante é que você tenha na sua cabeça que você quer ganhar dinheiro. Este é um outro axioma, o axioma da mobilidade. Não finque raízes em investimentos. Os investimentos são só um meio para você conseguir o grande objetivo, que é ficar rico. Então, escolha os investimentos de forma clara, de forma serena, sem grandes
raízes, sem grandes comprometimentos com o papel, com o investimento em si. Qualquer investimento é válido desde que ele lhe dê o retorno esperado ou um retorno satisfatório para você. Outra coisa, até agora nós falamos de quando o investimento está sendo bom, quando você está ganhando dinheiro, você apostou, ganhou, deve sair na hora que você acha que você determinou que ia sair, não se deixe levar pela ganância. Agora vamos falar quando as coisas não estiverem bem. Então, o que faria um banqueiro suíço quando as coisas não estiveram bem? Abandone o barco. Saia do investimento assim que você começar a perder dinheiro dentro do seu limite. Não espere, não ache que aquela maré vai mudar, não deixe o barco afundar. No sinal de o barco afundar, pule, salte fora do investimento. Se afaste, olhe o mercado de outra forma. Pare, não se deixe envolver emocionalmente. Saia deste barco assim que ele começar a afundar. Assim faria um banqueiro suíço. Outro axioma muito importante é o axioma das previsões, outro axioma importante é dos padrões, outro axioma importante é da religião ou de palpites. Veja bem, investimentos, não há como dizer que há uma ordem nos investimentos. Não há como garantir que eles subam e que eles desçam. Isso estaria contrariando o próprio primeiro grande axioma, que é o risco. Sempre há risco em um investimento, sempre. Isso é inexorável. Então, se você começa a acreditar em previsões, em pessoas que dizem que isso ou aquilo vai acontecer, em pessoas que dizem que há uma ordem, quando sobe o ouro, descem as ações. Quando as ações sobem, desce o ouro. Tem sido assim por todo o tempo, desde 1940. Às vezes é assim, às vezes isso pode se repetir, às vezes não, às vezes absolutamente o mercado não tem lógica nenhuma. Então, você deve estar pensando, mas como faria um banqueiro suíço? Um banqueiro suíço analisaria as coisas pelo seu ponto de vista, pela sua experiência. Não acreditaria piamente em nenhuma super previsão ou nenhum modo que traga alguma lógica ao mercado financeiro. O mercado financeiro não tem muita lógica. O que tem lógica é você saber que tem risco, você ter mobilidade nos seus investimentos, você cair fora quando esse investimento começa a ficar mal. Então, você tem que ter isso na cabeça. Você é dono das suas opiniões. Você deve estudar sim, analisar sim, observar sim, mas nenhum palpite deve ser seguido sem que você o explique. Isso é muito importante. Você tem que saber explicar um palpite. Por que você quer investir em ouro? Explique. Procure lá no seu subconsciente por que você quer investir em ouro. Se você achar uma resposta, se você quiser conseguir explicar esse palpite, aí sim, invista. Invista pela sua própria cabeça. E os nossos palpites? Nós devemos desprezá-los totalmente? Nós devemos segui-los? Como nós devemos proceder? Bom, qualquer palpite tem dentro de nós uma lógica. Então você deve fazer exatamente como eu falei anteriormente, procurar esta lógica dentro de você. Talvez você saiba alguma coisa que você não sabe que sabe. Então é importante você tentar explicar os seus palpites. É importante você fazer um investimento pela sua própria cabeça, como eu disse anteriormente. Religião, ocultismo, astrologia, nada combina com investimento. O que você tem que ter é razão e seguir algumas regras básicas, como eu falei, correr riscos mais controlados, sair do negócio quando você está ganhando, abandonar o negócio quando você está ganhando o que você já planejou, abandonar o negócio quando as perdas começam, abandone este barco, não fique na esperança. Não ache que um papel ou investimento lhe deve alguma coisa, você tem que ter mobilidade nos investimentos. Não tenha esperança que um investimento que você fez agora está em baixa, mas depois vai dar super certo. Se os fatos estão lhe mostrando que ele não vai dar certo, reaja rapidamente aos fatos. Esse é o outro grande conselho dos banqueiros suíços. Reaja aos fatos. Não aquela previsão que você achou, aquilo que o jornal disse. Não, reaja aos fatos. Você comprou ouro e o ouro está numa queda vertiginosa, reaja a este fato.
Não espere, não, mas os jornais, os analistas diziam que o ouro iria subir. Não, reaja rapidamente aos fatos. Assim você perderá menos do que ganhará. Outra coisa importante que este livro ensina é o seguinte: é muito difícil você ir contra a maré, mas a verdade é que os melhores investimentos são aqueles que as pessoas não querem num determinado momento. Porque se você entra no mercado de investimentos, no mercado de ações, no mercado de moedas, no mercado de obras de arte, comprando o que todo mundo quer, naturalmente esse investimento estará caro. E a probabilidade de você ter um rendimento bom será inferior àquele que quando você compra, quando ninguém quer. É simples assim, pense no mercado de arte. Se você for comprar um pintor renomado, ele já vai estar valorizado o quanto ele deverá se valorizar. Ou então ele vai se valorizar mais a longo prazo. Agora, se você comprar um artista promissor que vai estourar, a sua possibilidade de ganhar mais dinheiro aumenta e muito. Então, não ir só na maré, não comprar só quando os outros estão comprando, não vender só quando os outros estão vendendo. A melhor hora de comprar é quando ninguém quer comprar. A melhor hora de vender é quando todo mundo quer comprar. Assim você maximiza os seus investimentos, que é outra coisa que os banqueiros suíços dizem. Aposte em boas apostas, em que você ganhe bons rendimentos. Não adianta você diversificar muito para tentar minimizar muitos riscos, apostar um pouquinho ali, apostar um pouquinho colar, apostar um pouquinho lá. Não é assim que funciona. Você tem que se arriscar. Você tem que achar um investimento, olhar para ele, analisá-lo, acreditar nele e investir uma quantia que vale a pena, que lhe dará um bom retorno. Porque se você ficar diversificando muito, elas darão um pouquinho e realmente não vai fazer muita diferença na sua vida financeira. É preciso arriscar-se. A última grande filosofia dos axiomas é do planejamento a longo prazo. Os banqueiros suíços não acreditam em planejamento a longo prazo. Eles acham que muitas coisas podem mudar em 20, 30 anos. Eles não acreditam que as pessoas enriqueçam com salário ou com planejamentos a longo prazo, que a gente não pode prever no máximo a conjuntura para daqui a um ano. A gente não sabe de uma guerra, a gente não sabe de uma catástrofe. Existem muitas nuances para fazer um planejamento a longo prazo. O dinheiro de hoje pode não valer o tanto que vale hoje, amanhã provavelmente não valerá. Então, fazer um planejamento a muito longo prazo não é a filosofia dos banqueiros suíços. A filosofia dos banqueiros suíços se resume em arriscar-se. Arriscar-se com conhecimento, com regras, mas arriscar-se. Arriscar-se no mercado, arriscar-se a fazer investimentos. Eles dizem que ninguém fica rico com salário, que as pessoas ficam ricas quando se arriscam. Então, Os Axiomas de Zurique é um livro muito interessante, um livro para quem tem vontade de investir o seu dinheiro, de fazer o seu dinheiro trabalhar por ele, né? E eles acreditam que seguindo essas regras básicas você terá mais sucesso do que fracasso. Foi isso que eu entendi dos livros dos Axiomas de Zurique.